Meus queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos refletir a partir da palavra de Deus. Então eu quero orar a Deus pedindo que Ele nos ilumine, ilumine a mim para falar, ilumine a você para ouvir a mensagem neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer-te o privilégio que nós temos de livremente abrirmos a sua palavra e podermos refletir a partir dela nesse momento. Eu suplico que a sua graça esteja sobre mim e sobre os meus irmãos, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem agora, aqueles que vão ouvi-la no futuro, para que sejam, ó Deus, ricamente abençoados, ricamente edificados por ti. Suplico que eu esteja debaixo da sua unção para falar com clareza, profundidade e simplicidade, para a nossa alegria e para a sua glória. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero começar a mensagem de hoje lembrando as nossas aulas de português. Eu acredito que você concorda comigo que uma das primeiras lições de português que aprendemos na escola é a definição de substantivo. O substantivo é a coisa mais comum de um idioma, porque o substantivo é toda palavra que é usada para dar nomes a pessoas, coisas, animais, lugares, sentimentos, etc. Por exemplo, se eu pergunto, o que é isso? Certamente você vai me responder, isso é um púlpito. E eu vou dizer, muito bem, púlpito é a palavra que nós usamos, portanto é o substantivo que nós utilizamos para dar nome a essa estrutura que serve de apoio para as minhas anotações aqui hoje. Mas eu posso te dar um outro exemplo. Posso dizer o seguinte, o que é isso? E aí você muito acertadamente vai dizer, isso é uma Bíblia. E eu vou dizer, muito bem, isso é uma Bíblia. Ou seja, Bíblia é o nome, é o substantivo, portanto, que nós utilizamos para dar nome a esse livro. Pois bem, o adjetivo, por sua vez, é a palavra que atribui uma característica ou uma qualidade ao substantivo. Eu posso dizer, por exemplo, que esse púlpito é transparente. Transparente é um adjetivo, é a qualidade do substantivo púlpito. Eu posso dizer também que esta Bíblia é flexível. Flexível é um adjetivo do substantivo Bíblia. Pois bem, existem alguns substantivos que são fortes, por assim dizer. Cito como exemplo, cristão, igreja e pastor. Originalmente, esses substantivos não necessitavam de adjetivos. Todavia, o tempo que desgasta quase tudo, desgasta também os substantivos. Então, eles passaram a exigir qualificações, adjetivos. Por exemplo, agora nós dizemos algo mais ou menos assim: igreja séria, cristão honesto, pastor fiel e coisas semelhantes a essas. A palavra santo é um substantivo forte e poderoso, eu diria. Todavia, nos dias atuais, esse substantivo perdeu muito de sua força e poder. O substantivo santo na Bíblia é uma palavra muito importante, mas hoje em dia ela já não diz muita coisa, porque santo passou a significar tão somente separado. Se você perguntar, especialmente às pessoas de tradição protestante, o que significa a palavra santo, sem titubear, praticamente 100% das pessoas vão dizer a você, santo significa separado. O que não está errado, porque o substantivo hagios em grego significa exatamente isso, separado. Santo é separado. Se você perguntar, no entanto, às pessoas de tradição católica o que é o santo, elas vão ter uma outra definição. Mas o que a Bíblia diz sobre o substantivo santo, que é um substantivo tão forte e tão poderoso? Eu quero te dizer que ela diz algo diferente disso que eu acabei de dizer. Ou pelo menos algo que vai muito além disso que eu acabei de dizer. Santo é muito mais do que separado. Santo é muito mais do que uma pessoa que viveu uma vida que nós idealizamos.
eu quero aqui então fazer o trabalho de restaurar o sentido bíblico desse substantivo forte e poderoso que é a palavra santo. Na Bíblia, santo é a palavra que utilizamos para designar a grandeza, a pureza, o poder e o caráter de Deus. Santo é um substantivo tão forte, tão poderoso, que a Bíblia chega a afirmar que Deus é santo. Veja então a magnitude, a grandeza desse substantivo. Ele é utilizado para dizer que Deus é santo. Ele é utilizado para designar Deus. É um substantivo que funciona como uma espécie de adjetivo. Esse é o substantivo santo. Mas se eu perguntar a você, e santuário? O que significa? Você seria capaz de me dizer o que é santuário? Bem, santuário é o lugar em que nos tornamos conscientes da presença do Deus Santo. E então interagimos com a sua santidade. Santuário é o lugar, ou é todo e qualquer lugar, em que nos tornamos conscientes da presença do Deus Santo. E então interagimos com a sua santidade. Baseado nisso então, eu quero propor esse tema para a nossa reflexão nessa noite. O lugar do encontro com Deus. Santuário é isso, o lugar do encontro com Deus. Hoje nós vamos refletir então não meramente sobre o encontro com Deus, mas o lugar em que esse encontro acontece. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou quem sabe acessar o seu dispositivo eletrônico, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 1 e lerei até o versículo 9. E depois eu vou para o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 6, e lerei até o versículo 19. Então, começando com o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e lhe perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães, ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume quando saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo os seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se você quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada aqui. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Agora nós vamos para o capítulo 22, versículo 6. Saul ficou sabendo que
que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao seu redor. E ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões, e a espada de Golias o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. E ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada? E consultou o Senhor em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos sacerdotes que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Que Deus abençoe a sua palavra e que Ele nos edifique em nome de Jesus. Amém. Esse texto chocante nos conta um episódio que envolveu um santuário na cidade de Nobe, um sacerdote chamado Aimeleque, um frequentador do santuário chamado Davi e outro frequentador do santuário chamado Doeg. Duas pessoas que foram ao santuário no mesmo dia. Duas pessoas que foram ao santuário, o lugar do encontro com Deus, com motivações diferentes. Duas pessoas que saíram do santuário com perspectivas diferentes de quem é Deus e de como deveriam viver as suas vidas em relação a Deus. Eu quero então falar sobre essas duas pessoas. Primeiro, eu quero falar sobre Davi. Depois eu quero falar sobre Doeg. Davi no santuário e depois Doeg no santuário. E depois quero falar
sobre o santuário como o lugar do encontro com Deus. Vamos primeiro então a Davi no santuário. Davi, como nós bem sabemos, ou quem sabe se você não estiver tão familiarizado com a história da Bíblia, eu posso fazer um breve resumo aqui para você. Davi está sendo perseguido pelo rei Saul, que tinha muita inveja dele. E nesse momento de sua vida, Davi já havia perdido as esperanças de que Saul recuperasse a sua sanidade e desistisse de matá-lo. Acabar com a vida de Davi se tornou o grande objetivo da vida de Saul. Sabendo disso, Davi fugiu, e fugiu com a roupa do corpo. Davi não tinha um plano, por isso ele ficou desorientado. Mas ele então se lembrou que havia um santuário na cidade de Nob, e ele decidiu buscar refúgio naquele lugar. Quem cuidava desse santuário era um sacerdote chamado Aimeleque. Quando Aimeleque viu Davi chegar apressado e com um certo ar de desespero, a Bíblia afirma que ele ficou assustado e tremeu de medo. Isso está no capítulo 21, versículo 1. Então Aimeleque perguntou a Davi: por que você está sozinho? Ninguém veio com você, Davi? E Davi então mentiu. Davi disse a Aimeleque: eu estou numa missão secreta, Aimeleque. O rei me encarregou de uma missão urgente e secreta. E ele disse que ninguém deveria ficar sabendo daquilo que eu estou fazendo. E eu marquei um lugar para encontrar com os meus soldados aqui perto. Davi estava faminto. Então ele pediu que o sacerdote lhe desse 5 pães ou qualquer coisa que ele tivesse. O sacerdote disse a Davi: eu não tenho pães, Davi. Ou melhor, eu não tenho pães comuns aqui. Tudo o que eu tenho são os pães consagrados. São os pães da proposição que são colocados no altar como oferta santa ao Senhor nosso Deus. E você bem sabe o que isso significa. Bem, deixe-me explicar aqui a você. Talvez você não saiba o que significam esses pães da proposição ou esses pães da presença. Pois bem, a cada sábado, 12 pães eram enfileirados sobre o altar. Todo sábado, quando 12 pães novos substituíam os pães anteriores, os sacerdotes poderiam comer desses pães retirados do altar. Mas vejam, só os sacerdotes podiam comer desses pães. Era ilícito qualquer outra pessoa comer esses pães. Isso está registrado em Levítico capítulo 24, do versículo 5 ao versículo 9. E Davi obviamente sabia que aqueles pães não eram destinados a um homem faminto e seus soldados. Ainda assim, ele insistiu em requisitá-los. Aimeleque então quebrou as regras e deu os pães a Davi. O mais extraordinário é que 1000 anos depois, Jesus elogiou essa atitude de Davi. Mateus, o evangelista, vai nos dizer, no seu capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, que Jesus disse que naquele dia, Davi agiu corretamente, como um homem fiel a Deus. Alguns anos, ou melhor, depois do pão, Davi pediu uma arma e continuou mentindo a Aimeleque a respeito da sua condição de fugitivo. Ele não estava numa missão secreta, ele estava fugindo. E Davi disse no capítulo 21, versículo 8, eu não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência nessa missão. Será que você teria aí, Aimeleque, alguma coisa que eu pudesse usar? Pois bem, alguns anos antes, Davi havia matado o gigante Golias na famosa batalha. E depois de matá-lo, Davi tomou a sua espada e a levou como um troféu de guerra. Essa mesma espada estava agora exposta nesse santuário de Nob como uma espécie de objeto sagrado. Todas as vezes que as pessoas olhavam para aquela espada, lembravam-se que Deus as ajudava em suas batalhas desiguais, assim como fizera com Davi no vale de Elá, quando ele lutou contra Golias e o venceu. As pessoas vinham de longe para ver essa espada. Então o sacerdote disse a Davi:
Eu não tenho nenhuma arma aqui, Davi. Há apenas a espada que você usou para matar Golias. Ela está embrulhada num pano e guardada aqui no santuário. Se você quiser, você pode pegá-la. E Davi disse: não há uma espada melhor que essa. Vou pegá-la. E ele a pegou. Meus irmãos, agora eu chamo a atenção de vocês aqui para uma coisa extraordinária. Na verdade, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa cena é uma cena maravilhosa. Essa cena é uma cena quase que indescritível. Davi, aqui neste santuário de Nob, representa uma das cenas mais extraordinárias da espiritualidade, e eu diria que da espiritualidade como um todo, mas de um modo muito especial no que se refere à espiritualidade judaico-cristã. É por causa de cenas como essa que a Bíblia afirma que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22 nos diz o seguinte: eu encontrei Davi, filho de Jessé, Deus dizendo, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Veja bem, Davi é tratado por Deus como um homem segundo o seu coração, um homem que está alinhado com a sua vontade. Mas, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Davi não é só um homem segundo o coração de Deus. Davi também é um exemplo de espiritualidade para nós. Davi é um exemplo de vida fiel a Deus. E aí pode ser que nesse momento você me diga assim: espera aí, pastor. Você me dizer que Davi é um exemplo de espiritualidade já é forçar a barra. Você dizer que ele seja um homem segundo o coração de Deus, tudo bem, Deus pode ter lá os seus motivos, mas você está dizendo que ele é um exemplo de espiritualidade para nós? Sim, Davi é um exemplo de espiritualidade para nós. Como isso é possível? Como isso é possível? Se o texto claramente nos diz, e talvez você continue, pastor Edson, o texto claramente nos diz que lá no santuário de Nob, ele mentiu 2 vezes. Lá no santuário de Nob, ele comeu o pão que ele não poderia comer, e ainda de quebra levou embora um objeto sagrado que servia para reavivar a fé do povo. Como então, pastor Edson, que você vai me dizer que um homem com essas características, com essas posturas, pode ser um exemplo de fé para mim? Como é que você vai me dizer, pastor Edson, que esse homem é um exemplo de vida santa para mim? Bom, eu digo isso baseado no fato de que Deus disse que ele é um homem segundo o seu coração. Então, se ele é um homem segundo o coração de Deus, como é que Davi não pode ser um exemplo de vida para nós? Mas tem algo mais que eu posso dizer. Meus queridos irmãos e irmãs, Davi é um modelo para nós, justamente porque ele não é uma pessoa ideal, mas porque ele é uma pessoa real. Davi não é um modelo para nós porque seja um homem perfeito. Ele é um modelo de vida consagrada a Deus justamente porque ele é um homem imperfeito, mas um homem imperfeito que nunca desiste de dar certo na vida ao lado de Deus. É isso que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. É isso que faz de Davi um modelo de vida consagrada para nós. Ele quer dar certo na vida, mas não abre mão de dar certo na vida ao lado de Deus. Davi não é uma pessoa ideal. Davi é uma pessoa real. É uma pessoa real em circunstâncias precárias. Ele está faminto, indefeso e fugindo para poupar a sua vida. E é nessas condições que Davi entra no santuário. É nessas condições que ele entra em contato com a santidade de Deus. E na presença do Deus Santo, Davi faz o que qualquer um de nós faria. Ele mente para salvar a sua vida. Ele mente na presença do Deus Santo, na certeza de que esse Deus Santo é também um Deus cheio de graça e perdão. Ele mente na certeza de que esse Deus é um Deus a favor da vida acima de tudo.
e naquele momento a sua vida corria perigo por causa da inveja de um homem que havia se tornado louco. Meus queridos irmãos, Davi não é uma daquelas pessoas que, quando está na presença do Deus Santo, imposta a voz e usa uma linguagem que não é a mais a linguagem do cotidiano. Davi não é uma daquelas pessoas que mudam a feição do rosto e fazem tudo para parecer uma pessoa reverente, para parecer uma pessoa mais santa, para parecer uma pessoa ideal. Não, Davi não é assim. Não é à toa que ele é um homem segundo o coração de Deus. A espiritualidade de Davi é um antídoto, na verdade, para esse tipo de atitude. Davi, quando está diante de Deus, ele se apresenta como uma pessoa real. Diante do Deus Santo, Davi é uma pessoa real, precária, faminta, desesperada. Uma pessoa que mente para salvar sua própria pele, porque a sua vida corria risco. Ele não tenta parecer uma pessoa ideal. E é por isso que ele é um homem, repito, segundo o coração de Deus. É por isso que ele é um modelo para a nossa espiritualidade. Davi, meus queridos irmãos, nos ajuda a desenvolver um tipo de fé, um tipo de espiritualidade que enfrenta a crise e triunfa. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, há uma outra pérola aqui nessa história. Uma pérola aqui nessa história. É que Davi pega algo sagrado do santuário, pão e espada, e leva isso para dentro do seu cotidiano profano. A sua vida depende desse pão do santuário. A sua vida depende dessa espada que ele pega no santuário. Até aqui, eu descrevi para você Davi no santuário. Mas agora a gente vai ver Doeg no santuário. Não é só Davi que estava no santuário naquele dia. Naquele dia também, Doeg, o chefe dos pastores de Saul, estava no santuário, segundo a Bíblia, para cumprir o seu dever religioso. Preste atenção nessa expressão. Preste atenção nessa expressão. Doeg está no santuário para cumprir o seu dever religioso diante de Deus. E a Bíblia nos diz ainda que Doeg é chefe dos pastores de Saul. Segundo os estudiosos do hebraico, a expressão chefe dos pastores de Saul poderia ser traduzida como chefe da guarda do palácio de Saul. Atualizando, poderíamos dizer que Doeg era uma espécie de chefe da polícia secreta de Saul. Ele estava no santuário naquele dia, meus irmãos, para cumprir uma obrigação religiosa. Ele ouviu tudo que Davi disse e viu tudo que Davi fez, mas ele ficou em silêncio, esperando a melhor hora para usar essa informação preciosa. Mais adiante, no capítulo 22, versículo 6, Saul ficou sabendo, conforme eu li aqui, que Davi havia fugido, e ficou muito bravo, porque ele pensava que os seus soldados estavam acobertando Davi. É justamente nessa hora, capítulo 22, versículo 9, que Doeg se apresentou e disse a Saul: olha, Saul, eu vi Davi lá no santuário de Nob, e também vi uma coisa que talvez você vai gostar de saber. O sacerdote Aimeleque consultou o Senhor a favor dele. E também tem mais uma coisa, viu, Saul? Quer dizer, rei, ele levou
a espada de Golias e saiu com os braços cheios de pães. Ele comeu pão e levou pão para os seus soldados, pão e espada oferecidos pelo sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Quando Saul ouviu isso, ele ficou furioso, e a Bíblia diz que ele mandou chamar Aimeleque, mas não chamou só Aimeleque, não. Ele decidiu chamar toda a família de Aimeleque, e grande parte da família de Aimeleque era formada por sacerdotes, e todos eles se apresentaram diante de Saul. E quando Saul tinha ali Aimeleque diante dele, Saul, num tom irônico, disse o seguinte: ouça agora, Aimeleque, filho de Aitube. E Aimeleque, sem fazer a mínima ideia do que estava acontecendo, disse o seguinte: sim, rei, fale que o teu servo ouve. Saul franziu a testa porque achou que Aimeleque estava teatralizando na frente dele. E Saul disse então a Aimeleque: como você ousa ajudar Davi, aquele fora da lei? Está no versículo 13 do capítulo 22. E Aimeleque respondeu: como assim? Você ajudou Davi, você consultou Deus para ele, você deu pão para ele, você deu uma espada para ele. O que você está fazendo? Você dá comida para ele se sustentar, e você dá espada para ele lutar, e você consulta Deus para lhe dar direção. E você quer agora diante de mim fingir que não está ajudando Davi, e ajudando Davi para que ele arme ciladas contra mim? Aí o Aimeleque, ainda sem saber o que estava acontecendo, porque ele realmente não sabia, disse o seguinte: mas meu senhor, que soldado seu é mais fiel e mais leal que Davi? Aliás, Davi é seu genro, Davi é o capitão da sua guarda de elite. E outra coisa, quantas vezes eu consultei ao Senhor por ele? Não foi a primeira vez que eu consultei a Deus. E ele apareceu no santuário e eu o atendi. Ele disse que estava numa missão secreta, que você o havia enviado numa missão. Aimeleque não tinha mais o que dizer. E Saul não queria ouvir mais nada. Saul simplesmente disse a ele: Aimeleque, filho de Aitube, você e toda a sua família, vocês todos serão mortos. E nessa hora, sem titubear, Saul deu ordem aos seus soldados que estavam ao seu redor e disse o seguinte: matem todos eles, matem todos os sacerdotes do Senhor. Os soldados não quiseram executar a ordem de Saul. Não quiseram executar a ordem de matar um sacerdote do Senhor. Então Saul disse a Doeg: Doeg, mate os sacerdotes. E Doeg, aquele que havia cumprido a sua obrigação lá no santuário, a sua obrigação religiosa no santuário, não titubeou. Ele matou Aimeleque, e naquele dia matou mais 84 pessoas, mais 84 sacerdotes. Saul não se conteve na sua loucura, e Saul então manda que Doeg, junto com alguns outros soldados, vão até a cidade de Nob. Não contente, ele matou mulheres, matou crianças, e o texto faz questão de dizer que matou recém-nascidos, animais, dizimou a população daquela cidade. Agora veja o contraste. Davi entrou em contato com a santidade de Deus lá no santuário de Nob, e saiu de lá alimentado e preparado para as lutas do seu cotidiano, na certeza de que a sua vida dependia da bondade de Deus. Doeg foi ao mesmo santuário, no mesmo dia e no mesmo horário, e saiu de lá com uma informação que o ajudaria a viver e ser bem-sucedido, independentemente de Deus.
No Antigo Testamento, meus irmãos e minhas irmãs, o sacerdote é a pessoa que coloca o ser humano em contato com o Deus Santo. Doeg, naquele dia, encontrou uma informação no santuário. E por causa dessa informação, ele mata o sacerdote. Isto é, o que Doeg fez? Doeg matou, anulou a possibilidade de relacionamento com Deus, ou pelo menos do seu relacionamento com Deus. Quando ele mata o sacerdote, ele está dizendo que não vai ao santuário porque deseja se relacionar com Deus. Quando Doeg matou o sacerdote, ele estava dizendo que ele desejava algo que lhe permitisse ser bem-sucedido, sem precisar de Deus. Hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas estão indo aos santuários para encontrarem a informação correta, para aprenderem a oração que funciona, para aprenderem como funcionam os mecanismos espirituais capazes de torná-los ou de torná-las prósperas e bem-sucedidas, sem precisarem cultivar um relacionamento com Deus que seja marcado pelo amor e pela obediência a Ele no seu dia a dia. A ideia é que existe um segredo e que, uma vez descoberto, esse segredo pode fazer a pessoa ser bem-sucedida sem precisar de Deus. Essa é a espiritualidade de Doeg. Agora, eu pergunto, será que nós queremos viver uma espiritualidade conforme é modelada e apresentada pela vida de Doeg? Ou nós queremos viver uma espiritualidade conforme é modelada e apresentada pela vida de Davi? Eu falei sobre Doeg no santuário, falei sobre Davi no santuário, e agora eu quero falar sobre o santuário como lugar do encontro com Deus, juntando essas duas coisas. Eu afirmei anteriormente que o santuário é o lugar em que nos tornamos conscientes da presença de Deus e então, a partir disso, interagimos com a sua santidade. Quando eu falo isso, é bem provável que a primeira coisa que venha à sua cabeça, quando eu falo sobre santuário, a primeira coisa que vem à sua cabeça é templo, porque afinal de contas, templo é santuário, templo é lugar do encontro com Deus. É verdade, templo é santuário, mas santuário não é só templo. Então a gente precisa ir um pouco além disso, se nós quisermos entender como é o nosso relacionamento com Deus, ou melhor dizendo, qual é o lugar em que o nosso relacionamento com Deus pode acontecer de maneira apropriada. Qual é o lugar do nosso encontro com Deus? Qual é o lugar do cultivo da nossa espiritualidade? Por que eu estou dizendo que santuário é templo, mas não é só templo? Porque quando Jesus se encarnou, ele trouxe a santidade de Deus para o mundo em que vivemos. Quando Jesus se encarnou e viveu uma vida cotidiana, ele, por assim dizer, sacralizou o nosso cotidiano. Jesus encheu o nosso cotidiano com a santidade de Deus. Por causa da encarnação de Jesus, hoje em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos nos encontrar com Deus. Hoje, qualquer lugar nesse planeta ou nesse universo pode ser um santuário para que nós nos encontremos com Deus. Eu diria que hoje nós vivemos imersos na santidade de Deus, onde quer que nós estejamos. Pode ser que você não esteja consciente de que está imerso na santidade de Deus, mas você está imerso na santidade de Deus. Eu me lembro de um exemplo bíblico em que Moisés estava num determinado lugar que ele ia todos os dias, mas num determinado dia ele tomou consciência da presença de Deus.
de um jeito que ele não havia percebido antes. E Deus disse então a Moisés naquele momento: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra em que você pisa é terra santa. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque você está imerso na santidade de Deus. E eu quero que você descalço entre em contato com a terra. E esse contato do seu pé com a terra seja um símbolo do seu contato com a santidade de Deus. Nós estamos imersos, meus irmãos e minhas irmãs, na santidade de Deus. O meu desafio, o nosso desafio, é fazer do carro, do escritório, da conversa com os amigos, do quarto, da cozinha, do trânsito, do consultório, enfim, o nosso desafio é fazer dos lugares comuns do nosso cotidiano verdadeiros santuários nos quais nós podemos nos tornar conscientes da santidade de Deus, conscientes da presença de Deus, para então interagirmos com a santidade de Deus. Todos os lugares do nosso cotidiano podem se tornar lugares em que a gente se torna consciente da presença, repito, da beleza, da grandeza, do poder e da ação de Deus. E uma vez conscientes disso, que o Deus Santo está presente ali, com toda a sua beleza, grandeza e poder, com toda a sua santidade, nós podemos então interagir com a sua presença santa. Nesse momento de pandemia, ficou mais fácil perceber que a nossa casa é o principal santuário da nossa espiritualidade. Agora você não pode mais ir ao templo. Mas que bom que você não precisa ir ao templo para estar no lugar do encontro com Deus. O lugar do encontro com Deus em oração, agora, mais do que nunca, é a sua casa. Nesse tempo de crise, portanto, eu quero convidar você, ao invés de murmurar e de passar a maior parte do tempo falando do seu tédio, e que é um tédio legítimo, afinal de contas, estamos vivendo um momento difícil, que tal olhar para dentro? Que tal fazer do seu quarto, do quarto da sua casa, o santuário em que você pode se encontrar com Deus? Que tal, indo mais fundo ainda, que tal lembrar-se que a sua alma é o santuário por excelência no qual você pode se encontrar com Deus? Que tal entrar na presença de Deus no santuário do seu quarto, no santuário da sua alma? Que tal entrar na presença do Deus Santo, assim como Davi, e então pedir que Ele dê alimento para a sua alma e capacitação para as suas lutas? Que tal pedir a Deus pão e espada? Em última instância, repito para concluir essa mensagem, a sua alma é um santuário da presença de Deus. Em última instância, a sua alma é o lugar do encontro com Deus. Separe um lugar na sua casa e entre nesse santuário. Quando nós encontramos Deus no santuário de nossa alma, nós também, a exemplo de Davi, encontramos pão e espada, sustento e proteção para a jornada da nossa vida. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.